Bom dia, alunos. Nós hoje vamos fazer uma regressão linear, modelo cúbico, e vamos usar a função destaque ou função brush. Muito bem, a motivação dessa aula começa aqui com esse post, né? Essa explicação do blog do Minitab, de CodeStyle, em 10 de julho de 2014. How to use brushing to investigate outliers on a graph. Muito bem, então aqui ele tem uma explicação e mais adiante ele vem com um tema muito interessante, que é fazer a regressão com e sem a presença de um ponto outlier, usando a função brushing para criar uma variável indicadora. Essa função brush podemos pensar em função destaque. Então aqui nesse post do blog de CodeStyle temos todas os procedimentos, os passos, né? E aqui, por exemplo, ele tem duas curvas, que esse é o nosso objetivo. A situação em vermelho é quando ele considera todos os dados. E a curva em azul é quando ele exclui o Estados Unidos, né? Que expectativa de vida e gastos com saúde. Aqui são os países. Então ele tem duas curvas, dois modelos. A vermelha é quando ele tem todos os dados, incluindo os Estados Unidos, por isso aqui aparece o código 1. E em azul aqui não tem os Estados Unidos, aparece o código 0 e aqui nós temos o melhor ajuste. E o ponto discrepante, o outlier, é aqui, os Estados Unidos, esse ponto vermelho, né? Muito bem. Agora, no português, temos aqui o suporte do Minitab em português, né? Usando a função brush para investigar pontos e dados. O que é a função brush no gráfico? Usar a função brush nos pontos da gráfico. Então, essas aulas foram a inspiração para a aula de hoje, né? Então, por exemplo, a função brush aqui eu destaco esses pontos. Muito bem, então agora nós vamos para o caso concreto. Eu tenho aqui 10 valores, uma variável quantitativa x e outra y. E daí eu vejo o gráfico de dispersão. Monto aqui o gráfico de dispersão e vejo que o modelo cúbico, né, por exemplo, o modelo cúbico, por exemplo, pode se adaptar aos dados. Eu clico aqui em Editor. Aqui eu adiciono o ajuste de regressão. E eu vou escolher aqui o modelo cúbico. Poderia escolher também o quadrático e ver, mas vou escolher o cúbico tendo em vista aquele post do site em inglês, né? Que eu tinha mostrado aqui inicialmente, que aqui ele usou a função cúbica, por isso que eu estou usando aqui a função cúbica. Então, muito bem. Então, eu tenho aqui em vermelho todos os pontos, e aqui eu tenho um poder explicativo do modelo, coeficiente de determinação 89,8%, né? Então eu posso até escrever aqui 89,8% com 10 valores. Então quando eu tenho aqui 10 valores, eu estou realmente nessa situação. Mas acontece que esse ponto aqui é o outlier, né? É o ponto discrepante. Então aqui que eu vou usar a função brush, a função de destaque. É aqui que eu vou fazer um destaque aqui nesses pontos, né? Usando a função brush para investigar pontos de dados. Então aqui é o que eu faço? Eu clico aqui no pincel, né? E aqui eu vou selecionar esse ponto, né? Eu vejo que esse ponto é na linha 5. Então eu já sei aqui que na linha 5 eu tenho o ponto discrepante. Então agora eu volto aqui o gráfico. E aqui eu vou, mouse lá direito, criar uma variável indicadora. Então qual é a variável indicadora? Está na coluna C3, né?
Então, o que eu vejo agora aqui na coluna C3? Eu vejo aqui o ponto 5, aqui o código 1 para o ponto 5. Voltando aqui à figura, o diagrama de dispersão, eu quero agora acrescentar essa informação no quadro geral. Então, o que eu faço? Eu seleciono todos os símbolos. A seguir, eu vou editar e vou acrescentar essa informação do ponto 5. E vou aplicar o mesmo agrupamento a outras exibições de dados, ou seja, essa informação do grupo 5, aquela coluna com pontos discrepantes, com códigos, está vinculada, inserida agora a informação dos dados. Então, nesse momento, eu tenho aqui duas curvas, né? A curva com código 0 são com os 9 valores. E a curva 1 é a curva apenas do ponto discrepante, ou seja, não tenho nenhuma curva. Então, se agora eu adicionar no editor, né? Editor, add, ajuste de regressão, o modelo cúbico, pronto. Eu tenho agora o ajuste para os pontos de símbolo código 0, em azul, que está aqui, né? Então, quanto deu agora o poder explicativo do modelo? Deu 96,6%. Então, eu venho aqui e escrevo 96,6% para n igual a 9. Por que n igual a 9? Porque o ponto discrepante, ou outlier, ele foi excluído dos dados. Então, aprendemos nesse momento a fazer duas curvas de regressão. A primeira com todos os valores e a segunda excluindo esse ponto discrepante. Então, aqui eu tenho no mesmo gráfico as duas retas, as duas regressões, no caso o modelo cúbico, no mesmo gráfico, na mesma figura, que é justamente isso o que obtive aqui nesse site com todas essas explicações. Obrigado pela atenção.